Por que o alcoolismo é uma doença? Entre outras coisas, tá? Não é a única parte, mas eu quero que você entenda o seguinte. Até 1970, a galera não sabia que o alcoolismo era doença. Ou não tinha os maiores pesquisadores da época, do mundo, não tinham um consenso. Até que em 1970, Edwards e Gross trouxeram um conceito de síndrome de dependência do álcool, que tem algumas características. E em 1977, a OMS aceitou um novo sistema que dura até hoje, colocando o alcoolismo como sim, é uma doença. Sim, não é um problema moral. Sim, não é normal. E quais são esses sintomas? Tem várias formas de explicar eles, mas eu quero te explicar os principais que você talvez veja e não ache que é um problema. A tradução dessas coisas neurobiológicas que eu comecei a te falar, isso aqui foi um pedacinho, só a ponta do iceberg das alterações que o alcoolismo faz, mas elas levam a, por exemplo, uma das coisas que acontece é a pessoa tem tolerância ao álcool. Quer dizer o quê? Ela é forte para bebida. Todos vão ter isso, Vitor? Não. Não todos. Imagina que o alcoolismo é como se fosse um buquê de flores. Um buquê de flores não precisa ter todas as flores iguais, todas as flores que existem. Ele pode ter algumas flores. Tem que ter algumas para ser um buquê. Mas ele não precisa ter todas. A pessoa pode não ter isso. Ou não pode ter outra coisa. Mas em geral a pessoa vai ter aumento de tolerância. Quer dizer o quê? Ela é mais forte para beber. Ela parece que aguenta mais. E aí cria a ilusão de que beber não é um problema. Mas você já pensou se você tivesse menos tolerância a veneno? E aí você toma o veneno e não passa mal. Aí você não entende que é veneno, você toma até a dose letal. Tá entendendo? Se você não percebe que o fogo queima a tua mão, você faz o quê? Você vai deixar sua mão queimar. Vai perceber pelo cheiro da mão queimada. Não é positivo isso. É péssimo. É um sinal de risco de alcoolismo. Outro sinal muito comum de que é alcoolismo. A pessoa que você ama, depois que ela começa a beber, ela tem dificuldade de parar. E ela não vai chegar para você e vai falar: Oi, meu amigo, minha amiga, eu tô bebendo aqui, mas eu tô com dificuldade de parar. Não, a vivência dela, dessas alterações cerebrais, que é quando a ativação do estriado ventral, que é essa parte que eu te falei do sistema de recompensa cerebral, do núcleo accumbens, área tegmentar ventral, ele tem uma ligação muito próxima com o estriado dorsal, que tem a ver com movimento, globo pálido, putamen, que é o estriado dorsal, que tem a ver com movimento, tem a ver com ação, tem a ver com compulsão, tem a ver com ações que mal passam pelo raciocínio. Tem uma ligação com o córtex órbito frontal, que é muito mais ligado a agir sem pensar. Agir sem calcular. Quando eu vi, já fiz. Uma compulsão muito louca, muito forte, que nem passa direito pela consciência. Quando a pessoa começa a beber, ativa tanto a área de baixo, que é o estriado ventral, que é muito perto do estriado dorsal, e se ele tem alcoolismo, ele ativa de sem querer o de cima rápido, e aí sem pensar ele vê, era para beber 3. Ele bebeu 30. E ele não vai olhar e falar: olha, como eu tive dificuldade de controlar o consumo. Claro que não, porque imagina isso acontecendo com uma pessoa de verdade. Um ser humano igual eu, igual você. Você está vivendo a sua vida, saiu para tomar uma cerveja com seus amigos, todo mundo bebeu 3. E eu fui lá e bebi 30. Cara, o que está acontecendo comigo? Entrar em contato com essa percepção de que você perdeu o controle de uma coisa que todos os seus amigos têm controle na tua cabeça e que, dá tilt. E a sensação é de que a ideia fica qual? Como? Eu queria beber 30. Eu queria ter ficado até de madrugada. Aí você fala: mas você não acha que você exagerou? Porque para a pessoa dizer para você de cara que ela exagerou, ela tem que olhar e pensar: cara, eu perdi o controle. Você já perdeu o controle de alguma coisa da sua vida? Já pensou você perder o controle de uma coisa que você gosta, mas perder mesmo? Perder mesmo, aquela coisa que, poxa, tem que gelar a barriga. Perder o controle é pensar em gelar a barriga. Pensa, perder o controle do teu braço. Se você escreve com a mão direita, perdeu o controle do braço direito. É apavorante, não é? Você, poxa, caramba, a vida inteira, o que está acontecendo? Mas claro, isso não acontece toda hora. Aí outra hora o braço volta, você esquece. Você está entendendo como não é tão simples assim você chegar e falar: tá exagerando.
Pô, é que se eu percebo que eu estou exagerando, vem um monte de coisas ao mesmo tempo. Inclusive a ideia de que eu não sei o que está acontecendo. Inclusive a ideia de que todo mundo está falando aí que quem não bebe não é digno de confiança. O meu cantor favorito fala que não confia em quem não bebe. Os meus amigos tiram sarro falando que quem tem coragem mesmo bebe. Eu vou ter que trocar meu ciclo de amigos para não ser humilhado. Eu vou ter que olhar para a cara da minha família e dizer que eu não fui tão forte quanto eu gostaria de ter sido, porque na minha cabeça eu não entendo, eu acho que depende de força. Eu tenho vergonha porque todo mundo fala que alcoólatra é a pessoa que bebe todo dia e eu não sou isso, que o alcoólatra é um egoísta, eu não quero me enxergar assim, eu não acho que eu sou assim, e talvez nem é assim, mas daí parece, e aí a pessoa dá o tilt. Você tá entendendo? Ah, mas tem muita gente que exagera e tal, e bebe, daí a pessoa olha e pensa, ah, então deve ser normal. Qual o problema, então? Porque o raciocínio de que, não tem problema, então ele é muito menos doloroso. Ah, então eu só exagerei um pouco. Ah, eu tava me divertindo, eu trabalhei a semana toda. Tá percebendo que a pessoa não precisa beber todo dia pra ter isso que eu tô te falando? Nenhuma das coisas que eu te falei até agora a pessoa precisa beber todo dia. Sabe quantos por cento de quem tem alcoolismo, qual a quantidade de pessoas que tem alcoolismo que bebe quase todo dia? Porque todo dia é menos ainda. Em torno de 9%. Então pensa, 91% das pessoas que têm alcoolismo não bebe todo dia. É uma ideia de muito pouco conhecimento dizer que quem alcoolista é quem bebe todo dia.